Podem se sentar, igreja, vocês são perseverantes. Pastor Wagner, essa igreja só cresce, hein? Glória a Deus. Meus irmãos, eu posso testemunhar que ontem nós tivemos aqui uma noite muito abençoada, muito agradável. Foi uma noite fria de dezembro que Deus aqueceu o meu coração. Um bate-papo delicioso sobre ansiedade. Quem tem? Eu não. Nunca tive, não sei o que é. Maravilhoso, delicioso aqui com a pastora Afonsina. E uma palavra maravilhosa com a pastora Cindy. E ela mencionou a maneira como eu gostaria de hoje começar a nossa meditação. Que luz, não é? O Senhor me deu essa direção, faça brilhar. E luz, brilho, quando nós ouvimos, lemos isso na palavra do Senhor, meditamos sobre isso, essa luz, ela quer nos trazer uma ideia de revelação de Deus, de entendimento, de sabedoria de Deus, de instrução da parte do Senhor. Essa é a luz que nós devemos procurar. Ontem ela até perguntou assim: quem aqui acha que brilha? Eu fiquei assim. Será? O que a gente fala? Porque ela ia terminar a frase, né? Eu, sinceramente, não quero muito brilhar por mim mesma, não. Sou do time das que quer ficar assim, discreta. Mas esse brilho eu quero. Esse brilho da revelação de Deus, do entendimento de Deus, de discernir todas as coisas claramente. Esse eu quero e muito. E eu sei que você quer também. Amém? E não é fácil ver as coisas no escuro, não é? Não é fácil fazer nada, o que quer que seja, fazer no escuro não é bom. Deus não quer isso pra gente. Deus quer que a gente faça as coisas com luz, para que elas sejam feitas e fiquem perfeitas. A nossa meditação hoje será no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te entregamos este momento. Evangelho de João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Então o nosso aqui amigo, apóstolo João, ele vem com muita graça. Obrigado, meu irmão João, por nos fazer essa descrição tão maravilhosa do nosso Rei Jesus. Diferente dos demais escritores dos evangelhos, né, que vem trazendo Jesus a partir da manjedoura, não é? Vem falando sobre o nascimento de Jesus na manjedoura. E Marcos, se eu não estou enganada, já fala dele adulto na tentação. Se eu não estou enganada. João, ele vem falando de Jesus antes. Ele faz um zoom e vem falando de Jesus e nos apresentando o nosso Salvador com um panorama totalmente diferente. Não a partir da manjedoura, mas a partir de sempre. Nem dá para mencionar. Antes que tudo existisse, ele já existia. Ele já era Deus. Ele já era o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E essa palavra intermédio, o que é uma coisa que está no intermédio? Uma coisa que ela está no meio, não é? Que está entre. Então nós vemos Jesus ali entre a força, né, criadora da palavra de Deus
e as coisas que existiam, que passaram a existir, Jesus sendo o intermediador. Isso é uma coisa assim até difícil de imaginar, porque nós, quando a gente quer entender uma coisa, a gente vai pelas bases que a gente já tem. Quando a gente quer entender eternidade, para a gente é muito difícil, porque a gente mede tempo com base num relógio, não é? De 24 horas, com base no nosso tempo. Mas a eternidade não está nesse relógio de 24 horas. Quando a gente quer criar uma coisa, quando a gente quer criar um doce, um bolo. Quando a gente quer criar um bolo, a gente não cria galinha que bota ovo e pega 4 ovos e põe. Depois cria vaca, para dar leite e depois juntar tudo. Essa é a nossa medição de criação. Mas com o Senhor não é assim. Eu faço bolo a partir das coisas que já existem, mas Ele já existia antes de todas as coisas. E o meu desejo nesse início é que a gente se lembre disso, com alguma imaginação, pensando em Jesus como Criador, como detentor de toda a vida. Tudo que já viveu e já morreu, veio dele. Eu estou vivo aqui hoje, eu vim dele. Se alguém pergunta para você assim, de que cidade você é? De onde você vem? Eu vim do Carregado. Não, onde você nasceu? Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Birigui. Mas se a gente fizer mais um zoom assim daquele bem grandão, a gente vai ver que a gente veio a existir a partir de Jesus. A minha origem é dele. E fica a dica para as mães. Eu expliquei isso para a Elisa e ela entendeu. O perigo da gente se perder no meio, né? E não voltar para a nossa origem. Porque nós viemos dele, o desejo é que a gente volte para ele. É uma boa explicação para as crianças. Eu estou ficando fera nisso, em explicar coisas difíceis para uma criança de 6 anos. Então, a nossa origem veio dele. Tudo que existe, toda planta, micro-organismo, toda a vida vem nele. E essa realidade, não é? Esse atributo que João vem aqui explicando, que nele estava toda a vida, tudo que existe foi feito por intermédio dele, é uma base, meus irmãos, para a nossa fé em Jesus Cristo. Eu sei que você, como eu, aprecia muita coisa em Jesus. Gosta de, olha e, nossa, ele é o meu noivo, algo te chama mais atenção. Mas ele ser o Criador é a base da nossa fé. Porque se a gente não confiar em Jesus como Criador, dificilmente a gente vai confiar nele, ter fé para entregar a ele a nossa vida. Então eu chamo a sua atenção para que nesse início dessa palavra você se lembre de Jesus como o seu Criador. Essa é a base da nossa fé. Toda big construção, toda condomínio de apartamentos de luxo, um apartamento enorme de luxo, imagina igual aquele que tem lá em Balneário Camboriú, ele começa com a base. E essa é a base, que Jesus é o nosso Criador e nós viemos dele. E João facilitou para nós, porque se eu entendo Jesus como meu Criador, eu posso entendê-lo e confiar nele para ser também o meu Salvador, para ser o meu amigo, para ser aquele que me ama, para ser aquele detentor do nome que é sobre todo nome, que tem todo o poder. Assim eu quero lembrar do Senhor, primeiramente como meu Salvador. E eu pergunto a vocês, alguma vez a gente já teve talvez a impressão de que a nossa vida é demasiadamente complexa para que Jesus pudesse entender? Às vezes a gente, porque nós estamos numa sociedade moderníssima, não é? E tudo é tão moderno, as coisas estão diferentes, as pessoas estão diferentes, tão complexas, meu Deus, as famílias, as ideias. São tantos perigos que assolam, por exemplo, a nossa próxima geração, as crianças, ideologia de gênero, feminismo. Você liga o jornal, é crise financeira, é crise climática, ameaça nuclear, tantas coisas. Nós parece que estamos mais difíceis. Quando eu ouço, por exemplo, os temas que a pastora Afonsina conduziu aqui ontem,
Eu falo, meu Deus, como é que a minha avó venceu a ansiedade dela? Ela não tinha acesso a nada disso, nenhum conhecimento desse. Mas ela era uma mulher de oração, tipo a mãe do John Wesley, que ai de quem interrompesse ela na oração. Então parece que a gente está mais complicado. E se nós nos distanciamos desse pensamento de Jesus como meu Criador e conhecedor de todas as coisas, onisciente, a gente parece que tem a impressão de que o mundo está moderno demais para Deus entendê-lo. Mas eu digo a você que apesar de que Deus não se moderniza, Deus sabe de todas as coisas. O mundo não está moderno demais, as nossas emoções não estão complicadas demais para que Ele possa vir e restaurar, para que Ele possa vir e te salvar dos seus problemas, dos seus desafios que você enfrenta em sua vida. Não acredite nessa mentira, não alimente essa fantasia de que a vida está complicada demais para que você possa dobrar os seus joelhos e entregar todas as suas questões e problemas nas mãos dele, para que ele possa vir te ajudar. Afinal de contas, se ele criou todas as coisas, ele sabe também de todas as coisas e tem solução para todas as coisas. Toda modernidade Deus entende. Quem aqui tem um telefone XPTO de última geração? Eu duvido que você sabe mexer em todas as funções dele. Mas Deus sabe as funções do smartphone que vai sair daqui 75 anos. A gente nem aqui não vai estar, mas o Senhor já sabe de todas elas. Todas as coisas são conhecidas para Ele. Não se esqueça disso. Não alimente essa fantasia. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, sabemos disso. Mas não fomos os primeiros. Houve outros momentos do povo do Senhor que enfrentaram também as mesmas dificuldades que nós, no mundo em que parece que olhamos para o lado e ninguém mais se lembra dos costumes, ninguém mais busca ao Senhor como Ele deseja ser buscado. Isso é outra mentira, porque afinal de contas nós estamos aqui buscando o Senhor. E estamos assim, eu vejo que a gente está sendo apertado. Eu me sinto assim, cada vez mais apertada na escola, no que vemos e consumimos, que antes era, talvez parecia inofensivo, mas hoje é escancarado e a gente está sendo apertado. E houve um episódio em que o povo do Senhor foi levado cativo e estava 70 anos na Babilônia. Olha, eu moro em Portugal há 14 anos, tem hora que Fernanda mesmo saiu com as palavras, pérolas, que eu nem lembrava mais que existia. E eu tenho pouco tempo, 14 anos que eu moro aqui. Imagine 70 anos. O que você lembra, o que você vai lembrar do Brasil se tu ficar 70 anos em Portugal sem voltar lá? Só vai lembrar mais ou menos assim que pamonha era amarela. Mas você nem vai lembrar do gosto que ela tinha. 70 anos. Tá bom, mas por que eu tô falando isso? Deixa eu... Isaías 40. Eu pus uma letrinha tão pequena que nem eu tô enxergando. Isso, Isaías 40. Por que eu estou falando isso? Porque o Deus que nos criou é aquele que também vai nos resgatar. O Deus que nos criou não vai esquecer de nós, não, igreja. Não vai deixar a gente ser engolido por esse sistema, não. A gente precisa ficar perto dele. E aqui nesse texto, Isaías, no capítulo 40, eu amo esse capítulo. Eu sei que você também ama. O Senhor vem trazendo consolo para Israel. O tempo, os 70 anos já havia, se cumprido. E ele diz assim no 9, você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz a Jerusalém para dizer boas novas. E ele vem aqui consolando o povo. E a situação era tão crítica e já havia tanto tempo havia passado, que parecia que não era mais possível que o povo fosse resgatado, levado de volta a Sião, levado de volta a Jerusalém, reconstruísse o que um dia estava construído e agora está em ruínas. E aí, o que eu acho mais interessante e lindo nesse capítulo
é que Deus, ele vem assim, olha, eu vou dar o meu currículo então para vocês verem que para mim não é difícil levar vocês de volta para Sião. E ele vem mostrando o currículo dele através da criação. Eu acho relevante ler também o que somos nós. Olha como que a gente é, assim, passageiro. 6. Uma voz ordena, clame, e eu te pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória, a glória da humanidade, como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. E aí o Senhor vem falando dele, quem ele é. Eu vou mostrar para vocês quem é que está falando, que vai levar vocês de volta a Sião. Quem? Me responde aí se não é Deus. Quem mediu as águas na concha da mão com o palmo? Quem definiu os limites do céu? Quem calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos pratos? Quem definiu os limites do Espírito do Senhor? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é infindável. 23, ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Então, o que hoje estão falando que é justo, o que estão falando que é certo, ele aniquila e reduz a nada. Esse é o currículo do seu Deus. E talvez você está hoje em uma situação assim, Senhor, não é fácil me tirar daqui. Não é fácil me levar para o Negueb depois da chuva, mas esse é o seu Deus, o Deus que criou todas as coisas. Não se esqueça, ele é poderoso, ele continua no controle e no governo de todas as coisas. Amém, igreja? Você confia no seu Criador? Você confia no seu Salvador? Pode confiar quando as situações se mostrarem difíceis. Lembra que Deus mede as águas do mar na concha da mão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos. Deus tem algo a dizer a respeito das nossas vidas, a respeito das nossas situações. Nós viemos dele, voltaremos para ele. E o desejo dele é que no intervalo, na trajetória, ele participe ativamente, como ele foi na criação. Ele não estava lá de maneira passiva, mas ativa, participando. Assim ele deseja estar na nossa vida. Não que a gente lembre dele só no dia do nascimento. Quando nasce uma criança, Deus, ele se apodera do ambiente, ele invade. Não é, pastor? O senhor fez o parto da sua filha. Gente, onde eu tive meus filhos é uma sala fria, com cheiro de éter, assustadora. Meu Deus, que frio. Mas quando sai aquele bebezinho, não é, Rafa? Não é, Patrícia? Quando sai aquela coisa que estava aqui dentro só fazendo volume, mas quando sai você olha aquela bolinha de carne e sangue, chora, respira, tem vida. É Deus, assim, um ateu diria o quê? É incrível, não é? É maravilhoso, mas quando se tem alguma fé, a gente diz, uau, é Deus dando vida. E na hora do velório? Também a mesma coisa, não é? Quem é que não foi, não veio? Principalmente se foi uma morte repentina. Não olha e não diz, mas estava aqui ontem. Pensou se eu for embora agora e bater as botas? No culto da noite vocês vão estar falando, meu Deus, aquela menina estava falando. Pregou hoje, pronto, já foi, já era, né, Rose? Que não seja hoje, né, Rose? Misericórdia, meu Deus. Eu preciso limpar a casa, porque tá uma bagunça, senão o Múcio não vai dar conta. E aí todo mundo lembra de Deus nessa hora. Cadê? Eu apontei aqui o versículo de
7:2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de alguns. Não, é o destino de todos. Os vivos devem levar isso muito a sério. E aí a gente lembra de Deus. Mas não é só aqui. Não é só na hora que nasce. Ai, que lindinho, nasceu um bebê. Ou então na hora que alguém bate as botas repentinamente. Deus quer ser lembrado. Quer participar ativamente de todos os dias da nossa vida. E eu quero reconhecê-lo. Eu quero reconhecê-lo diferente da época do escritor João, em que muitos não reconheceram com a sua mensagem, porque o Criador agora encarnou, está no corpo. Seria mais fácil, não é? Vendo operar os seus milagres. Mas não foi isso que aconteceu. João Batista, ele veio com uma mensagem precursora, não é? Que antecedeu Jesus. E a mensagem dele era que está vindo um após mim e as coisas vão mudar. As coisas vão ser diferentes. Vocês precisam crer e vocês precisam se arrepender. E o arrependimento, ele é sinalizado aí na nossa vida quando a gente deixa de fazer o motivo do arrependimento. E ele vem com essa mensagem dura, não é? Dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Creiam naquele que virá. Ele virá como a luz. Surgiu um homem, versículo 6 de 1 João. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então essa era a mensagem, está chegando a luz. E a mensagem de João Batista também, ela dizia assim: façam um caminho no ermo. Como a Maria José passou, eu quero mencionar isso. Façam um caminho no ermo. O ermo é aquilo ali do comecinho do vídeo. É um lugar seco, é um lugar remoto, que não chega nada, que não cresce nada, que não vive nada, cheio de pedra, cheio de areia. E João Batista fala, façam um caminho, põe lá uma estrada nesse lugar. E esse lugar remoto, deserto, cheio de obstáculos, que não cresce nada, era o meu coração antes de eu conhecer Jesus, antes dele entrar na minha vida. E aí então João Batista diz, vocês precisam fazer um caminho aí. E o que nós esperamos? Nós esperamos que Jesus ande conosco na nossa confusão, do nosso ermo. Até quando nós vamos esperar que o Senhor se manifeste poderosamente, como eu anseio que Ele se manifeste poderosamente na minha vida, e eu sei que você deseja a mesma coisa, no meio da nossa confusão? A gente vai precisar tirar os obstáculos, tirar as pedras, tirar a areia. Quanta carriola de areia vai ter que sair aí do seu coração para que possa vir a ser uma estrada? Não podemos trazer os obstáculos, as pedras, os nossos pecados para o nosso relacionamento com Jesus. Ele deseja passar por um caminho reto. A palavra do Senhor diz, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sou eu que sigo Ele, não Ele que me segue. Eu tenho que fazer renúncias para que Ele possa andar comigo, para que Ele possa estar comigo. O caminho é reto, sem atalhos, sem escapes. Mas eu sou tão torta, Senhor. Eu sou igual aquela musiquinha do homenzinho torto. Eu sou toda torta, sou um caminho todo tortuoso. E o Senhor deseja participar conosco desse processo em que Ele endireita a nossa vereda, endireita o nosso caminho, faz uma estrada no nosso coração. O Senhor não andará conosco pela nossa confusão. Não podemos mais ser enganados. Precisamos deixar que a luz do Senhor brilhe nos nossos olhos, tirando dos nossos olhos o que nos tapa, o que causa cegueira
nos nossos olhos para podermos ver o Senhor. Igreja, Deus nos ama. Adolescentes, homens, mulheres, Deus te ama. Deus deseja salvar você. Assim como eu gostaria de salvar a Elise e Ângelo de uma casa em chamas. Ele deseja nos salvar sem precisar escolher entre um e outro. Ele deseja que todos nós sejamos salvos. Mas a expressão do amor de Deus, ela já deu a prova máxima, não foi? O filho dele morreu na cruz. Já foi a prova máxima. Ele deseja nos levar a um lugar onde nós habitaremos com Ele, onde nós reinaremos com Ele, seremos para sempre dEle, participaremos para sempre da mesa dEle. Mas para isso acontecer, nós precisamos negar a nós mesmos, endireitar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas. Lembre-se sempre que a prova do amor de Deus máxima já foi dada. Não peça ao Senhor para andar com você se os seus caminhos têm sido tortuosos, porque Ele não fará isso. Ele não pode negar a si mesmo. E João Batista com essa mensagem de que as coisas mudariam. E agora todos os homens poderiam entrar por um novo e vivo caminho. Não mais por um caminho antigo, onde um sacerdote precisava fazer as coisas por mim. Mas o véu está rasgado. E Ele deseja que a gente entenda a revelação que há após o véu. De que eu sou filha, de que Ele me amou, de que Ele amou toda a humanidade, de que agora cabem todos. Todos somos herdeiros da promessa de salvação dEle. Não tem quem o Senhor tira, não tem filhos que ficarão de fora. Todos podem vir a ser filhos. Mas eu preciso identificar essa luz, reconhecê-la e não reconhecê-la todos os dias. E não fazer como aqueles que, quando viram o verbo, a palavra que estava no princípio encarnada, não foram capazes de reconhecê-la. Não puderam reconhecê-la. Eu comparo João Batista àquela pessoa que nos falou de Jesus. Você se lembra quem falou de Jesus para você pela primeira vez? Quem foi que pregou o evangelho para você? Essa pessoa, ela não disse que ela era a luz, mas ela indicou para você quem era a luz. Quando você olhou para a luz de Jesus, talvez foi um choque, porque você contemplou também as trevas que estavam em você. E você falou, que diferença as trevas que há em mim da luz que há nele. E aí você então atendeu esse convite. Eu vou conhecer a luz e vou caminhar para ela. Então eu chamo a sua atenção para que você se lembre da luz que lhe foi indicada. E também pense que você pode ser esse indicador de luz. João Batista é aqui as duas aplicações. Eu também quero indicar a luz para outras pessoas. Não eu ser a luz, não eu brilhar. Não há nada em mim que chame a atenção de outra pessoa, mas da luz verdadeira. João Batista, ele foi, hoje nós lemos e sabemos que ele foi o maior dos nascidos de mulher. Nós sabemos disso. Mas mesmo ele disse que o que viria depois dele era superior a ele, porque existia antes dele. Então não há nenhum maior, mas mesmo assim, mesmo João Batista sendo o maior, ele indicou para Jesus. E nós devemos fazer isso. Talvez a gente resista em falar para as pessoas do amor de Deus, porque a gente fica olhando para a gente, achando que vem de nós a luz. Mas não é assim. A luz vem do Senhor e é ela que nós devemos indicar para as pessoas. E é uma luz total, não é uma luz coberta por um véu. Eu pedi para o Abílio fazer aquele cartaz, de chamada do encontro das mulheres e pedi para ele, amigo, faça um véu clarinho. Não faz um véuzão como era o véu que cobria o Santíssimo, não. Faz um véu claro. Porque há um tempo eu estava fazendo uma leitura desse livro, Kryptonita, entendedores do Superman entenderão, e eu, de repente, cheguei na página 151, e lá o autor ele vai dar uma explicação de que o pecado que nós nos acostumamos, vou dar uma explicação breve, depois você compra o livro.
ele explica que o pecado recorrente, porque assim, olha, eu peco, eu minto, vou lá, confesso. Mas aí amanhã eu peco de novo, e minto de novo, e faço de novo, e não confesso. E aquilo, eu começo a me acostumar, começa a parecer normal. E aquilo começa a criar véu, segundo o autor, um véu nos meus olhos, que não me permitem ver claramente. E eu imagino, quando eu li isso, eu imaginei isso, um véu clarinho, sabe? Um véu inofensivo, que... Imagine, um tule. Põe aqui um tule. Pronto, não tem grande coisa, não parece ter grande coisa. Mas põe aqui 100 camadas de tule. A minha visão vai ser completamente escurecida e impedida. E por isso eu pedi esse véu claro para que a gente pense nisso. O que parece inofensivo, mas que não nos faz enxergar verdadeiramente a luz de Cristo que Ele tem para nos iluminar. Faça aí uma meditação do que você já se acostumou. E o Senhor deseja que você vá mais fundo, mas tem ali aquela coisa, aquela treva de estimação que a gente já se acostumou. O Senhor deseja que a nossa visão tenha luz total, revelação total. E hoje, meus irmãos, eu lanço essa semente no nosso coração, no coração de você, mulher. A semente da palavra que é semeada no teu coração é de que você é filha de Deus, de que você tem um acesso a um relacionamento direto com Ele, sem precisar de nenhum véu. Porque se quando Jesus morreu o véu foi rasgado, para que eu devo novamente construir, colocar véus diante dos meus olhos? Não, eu quero ver o Senhor claramente. Eu quero receber a partir dele diretamente a direção para a minha vida. Qual é o ponto de vista de Deus sobre essa e aquela situação da trajetória da minha vida? Esse é o desejo do Senhor, essa é a semente que Ele lança no nosso coração hoje, que Ele deseja que você entre nesse relacionamento com Ele. Você consegue imaginar assim uma sala com uma cortina, daquelas blackout que não deixa entrar nada, e aí você faz assim, muda tudo, você consegue ver tudo. A pastora Cindy citou ontem aqui a parábola da dracma, onde aquela mulher tinha uma casa suja e tinha uma casa escura. E aí foi preciso ela varrer e acender a luz para que ela pudesse encontrar a sua moeda perdida. E esse é o desejo do Senhor, que a gente abra a cortina e não construa mais, não coloca mais nenhuma cortina que te separa de receber a revelação direta do Senhor. Que a gente possa restituir Jesus deste primeiro lugar, dessa primazia, dele ter a primeira palavra, num tempo em que hoje nós temos acesso a todo mundo que você colocar lá o nome no Google, no YouTube, onde for, vai aparecer essa pessoa e você pode pegar essa pessoa como uma referência para você. E é ótimo ter referências de boas pessoas. Ninguém pode caminhar sozinho. Há pessoas que já fizeram o trajeto, então por que a gente também não pode, não é, caminhar? Mas esse lugar não deve ser o primeiro. A nossa primeira referência, a nossa primeira busca deve ser sempre perguntar ao Senhor: Senhor, qual o seu ponto de vista? O que o Senhor tem a me dizer sobre isso? A esse respeito. Sem antes buscar da nossa referência. Que a nossa referência continue sempre sendo o Senhor. Sempre sendo o Senhor. E o Senhor possa fazer essa obra poderosa nas nossas vidas. Nós citamos essa frase, né? Senhor, faz uma obra em mim. E pensando nisso, quem é que faz uma obra? Você vai lá e quebra tudo? Não, mas um profissional. Deixe que o Senhor que te criou, você veio dele, veio a existir a partir dele, ele te conhece. É ele que deve fazer essa obra em você. Você consegue imaginar assim uma sala, um ambiente, um quarto vazio, você encheu de coisa, que você não sabia de nada e foi combinando mal as coisas, mas aí chega um profissional,
um decorador, oh meu sonho, Jesus. E chega lá um profissional e tira tudo isso aí, minha irmã, que o que você colocou tá tudo errado, cortina, iluminação, disposição, e ele vai colocando. O Senhor é esse profissional. Ele deseja decorar o ambiente do seu coração de maneira que te valorize, porque ele sabe exatamente o que ele faz e a obra dele é perfeita nas nossas vidas. Não impeça o Senhor de fazer essa obra em sua vida. Não dificulte o trabalho do profissional. Imagina, Nivaldo, você vai lá na minha casa fazer um negócio, fica eu, Ângela, Elise e o Múcio em cima de você. Logo você dá um berro, né? Não dificulte a obra do Senhor. Para de dar opinião no que Deus já disse que está fazendo na sua vida. Fecha a matraca, mulherada. A gente tem essa mania, né, de querer ajudar a Deus. Mas deixa o Senhor profissional fazer a obra perfeita no nosso coração e na nossa vida. Não interfere, não. Não dá pitaco, não. Porque o Deus que te criou sabe o amanhã, sabe o futuro. Caminhe na direção dele. Tenha fé para caminhar na direção que ele dá a você, que ele dá à sua vida. E a obra que ele fará em mim é perfeita, é maravilhosa. E inclusive quando o Senhor nos valoriza, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Quando ele nos valoriza como profissional, fazendo o que ele sabe de melhor fazer, que é transformar o nosso caminho tortuoso, o nosso erro em uma estrada, a gente até gosta mais de nós. A gente precisa gostar mais de nós. Não por causa dos nossos próprios atributos, mas quando vemos a obra gloriosa que Deus faz em nós, a gente gosta da gente. A gente se reapaixona ou apaixona-se pela primeira vez por nós. Porque o que Ele faz em nós é lindo, é perfeito. E é a obra mais bonita da criação. Há o texto em que fala, o texto bíblico, não é, que diz que ninguém vai ficar indesculpável por causa da criação. Não me lembro bem, mas essa é a ideia. E a gente vai olhar para a criação e vamos olhar para o quê? Para o que é lindo para você? Vamos olhar para a cachoeira? Vamos olhar para os pássaros coloridos, para os canários? Vamos olhar para as flores? Sim, isso tudo é lindo, mas deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais bonita da criação de Deus é você. Você é a coroa da criação dele. Então, olhe para essa obra gloriosa que Deus está fazendo em você com admiração. Deixa que o Senhor faça em nós, Senhor. Nós queremos entrar pelo caminho do véu. Nós queremos entrar, Senhor Jesus, neste lugar onde o Senhor faz o que o Senhor sabe fazer em mim. O verso 12 de 1 João diz assim: contudo, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, apesar dos muitos que não receberam, porque a luz de Jesus, ela expõe as trevas, como na conversa com Nicodemos, Jesus disse: olha, tem muita gente que não vem para a luz. Verso 20 do capítulo 2 de João: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então a luz de Deus, quando você entrar, você decidir entrar, deixar a luz do Senhor entrar e entrar nesse lugar da presença dele, onde ele fala com você, ele vai expor o que está mal em nós. E isso causa muitas vezes revolta e ressentimento, né? Quando a gente foi picado pelo coronavírus do Éden, quem sabe o que é? Quem sabe o que te picou? Quem sabe o que picou Adão lá e Eva no Éden? O eu. E a luz de Jesus, ela vem, olha, pisando no meu eu, no meu orgulho próprio. Eu não sou é nada, Senhor. Eu não sei é de nada. A tua luz é que me traz revelação. E muitos não querem. Muitos não querem. Parece difícil demais. Só que estão enganados. Difícil mesmo é viver nas trevas. Difícil mesmo é
na trajetória eu me perder e depois eu não voltar para a minha origem, mas voltar para um lugar que não foi preparado para mim. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você pode glorificar ao Senhor porque você é filho do Senhor. Você pode agradecer de todo o teu coração. Você nem precisa verbalizar para mim, mas com a sua mente. Você agradecer porque você é filho do Senhor. E Ele não apenas te convida a entrar para estar com Ele nesse lugar atrás do véu, mas te convida para ser filho, para ter tudo que um filho tem direito. E assim eu encerro essa palavra, agradecendo ao Senhor porque a luz dele brilhou no meu, no seu coração. Se está alguém aqui entre nós que você sente que há mais trevas em você do que luz do Senhor, e quando você ouve qualquer coisinha que seja de Jesus, teu ouvido se ofende, você até estremece, porque as trevas estão predominando, te incomoda, ai, não quero nem ouvir, nem quero saber, nem quero ouvir. Deixa que a luz do Senhor brilhe no seu coração de novo. Para nós que estamos aqui todo domingo, porque a gente vem todo domingo, né? A gente não pode se conformar com a baixa luz. Não, a gente quer toda a luz do Senhor trazendo revelação para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, cantar um louvor, meditar em tudo que ouvimos, agradecer ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, brilha em mim. Ai, Senhor, me faz entender coisas que ninguém sabe falar de mim. Cadê as meninas, Val? Né? Faz, Senhor Jesus, a tua luz brilhar em mim. Eu quero ter um lugar no teu colo, no teu abraço, Senhor. Eu quero entrar pelo novo e vivo caminho sem interferência de ninguém. É muito bom, igreja, quando o Senhor revela-nos. Quando o Senhor fala assim, menina, você não sabia disso não, mas deixa eu te contar, deixa eu te falar isso aí. Você, meu Deus, a vida toda eu não entendi, mas agora eu entendi, porque eu entrei atrás do véu. E lá, revelação perfeita. Oh, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu entrego, Senhor, essas vidas que aqui estão, que elas possam entender que há um lugar no teu abraço. Deixa-me orar por nós. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos porque o caminho está aberto. E eu oro, Senhor, para que nós possamos ter a coragem de, apesar de que certamente seremos sim constrangidos pela tua luz, termos a coragem de entrar por esse caminho que nos foi aberto, Senhor. Onde nós seremos completamente esclarecidos, onde nós seremos completamente santificados, Senhor, onde o Senhor aplanará os nossos caminhos tortuosos, não deixando nenhum obstáculo, onde o Senhor extrairá de nós o melhor, como um bom pai faz com todo filho, onde o Senhor, ó Deus, fará coisas que me valorizem enquanto tua filha. Faz a tua obra em mim, Senhor. Faz a tua obra em mim. Que eu não fale isso por falar, Senhor, mas fale de todo o coração. Faz a tua obra em mim. Faz a tua obra no teu povo nesses últimos dias, Senhor. Porque nós queremos, quando o Senhor nos chamar, voltar para a nossa origem. Voltar para onde viemos, de onde viremos. E o Senhor é a minha origem. E eu quero estar contigo por toda a eternidade, Senhor. Endireita os meus caminhos, endireita os nossos caminhos, Senhor, como mulheres, como filhas, como igreja do Senhor, como tua noiva. Essa é a minha oração, Senhor. Abençoa cada um que aqui está. Que essa palavra possa, Senhor, transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida.